Então, tema da aula, projetado em tela, concordância verbal e nominal. O sumário da aula, a gente vai ver as regras de concordância nominal, regras de concordância verbal. Dentro de cada eixo desses, a gente vai ver algumas questõezinhas bem rápidas. Depois eu vou pensar em 10 questões de concurso, e aí eu selecionei questões da banca CESP-UNB. E depois a gente vai pensar em algumas aplicações discursivo-textuais, e aí esse momento vai ficar fora da gravação. Então, para a gente pensar, primeiro, o que é uma concordância? Concordância é manter uma certa padronização, é uma padronização que é mantida de acordo com a ordem das palavras na oração. Então, por exemplo, eu tenho no período um conjunto de verbos, esses verbos precisam estar de acordo com seus respectivos sujeitos. Eu tenho um conjunto de adjuntos adnominais, artigo, numeral, substantivo, adjetivo. Esses precisam também estar de acordo com o núcleo a que se refere. Então, se eu tiver um núcleo do sujeito, o que estiver em torno do núcleo do sujeito precisa concordar com este núcleo. Se houver um núcleo do objeto, o que estiver em torno também tem que concordar. Então, há uma referência, e essa referência precisa seguir uma norma. O que a gente chama dentro da gramática normativa seria uma padronização de gênero e uma padronização de número. Para isso existem essas regras para regular essa padronização, e aí a gente sempre pensa aqui na língua enquanto um capital simbólico, um capital de manipulação, e a gente vai pensar nessas regras dentro de uma gramática reconhecida como mais culta, reconhecida como mais padrão, dentro de uma gramática reconhecida com mais prestígio. Não significa que o funcionamento no cotidiano não se dê de forma diferente. Porque aí, semanticamente, a gente pode ter uma outra possibilidade, descritivamente a gente pode ter uma outra possibilidade, funcionalmente a gente pode ter uma outra possibilidade, de acordo com as gramáticas existentes dentro dos estudos linguísticos. Então, dito isso, a gente segue, a gente avança nas discussões. A concordância nominal, então, é a colocação adequada do adjetivo, do artigo, do numeral, do pronome e do próprio substantivo, concordando com um substantivo, com um núcleo referente dentro da oração. Então, existe uma regra geral. Que regra geral é essa da concordância nominal? O adjetivo, o pronome, o numeral, o artigo, eles vão concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, observem a frase. Os meus 3 recentes livros foram lançados. Nós temos aí um núcleo do sujeito que é livros. Esse livros é um substantivo, é um nome. A palavra livros estão ligadas às palavras recentes, 3, meus e os, que estão flexionados no plural ou no masculino e no masculino, concordando com essa forma, livros. A gente até diz masculino, mas é que na verdade a forma neutra. É uma tentativa de neutralidade que a gente sabe que não existe, na verdade. Então a gente diz aqui masculino, nesse caso masculino plural. Fugindo a isso, então a gente sabe, a mente, ela sabe que tem que marcar o plural, que tem que marcar o singular, que tem que marcar o gênero,
Então, se houver um artigo na frente de um substantivo, a gente flexiona as casas, as mesas, os móveis. Há uma flexão. Se houver ainda um adjetivo, também tem que ser flexionado. Os móveis lindos. Então, eu tenho aí casos de concordância nominal. O que não significa que, em via de regra, vai acontecer, essas regras vão acontecer em sua integralidade na escrita e na fala. Então, em escritas de textos formais, a gente tem essa exigência, é a necessidade de aplicar essas regras. Agora, na escrita informal e na oralidade, a depender do nível de formalidade também, a gente perde. Não é raro e não é incomum encontrarmos pessoas dizendo, por exemplo, as casas, as mesas, a flexão de plural ela fica apenas no artigo e o substantivo deixa de ter essa flexão. Isso faz parte de um ramo de estudos lá da gramática descritiva, por exemplo. E nem por isso nós podemos dizer fulano fala errado, fulano fala mal, fulano, etc e tal. É uma forma diferente de acordo com o nível de instrução socioeconômico, sociocultural de fala. E talvez todos nós aqui passemos por esse uso em graus de informalidade. Duvido muito que alguém, num grau alto de informalidade, fique pensando, agora vou pluralizar todos os nomes da frase que compõe. Não tem. Isso não é feito. Certo? Exatamente. É um ramo da linguística que estuda isso, é a sociolinguística. Muito bem pontuado pela Fabi. Seguindo, então. Nós temos essa é a regra geral. Nós temos algumas regras especiais da concordância nominal. Quais são essas regras especiais? Então, a primeira que aparece aqui é, se tivermos um adjetivo e dois substantivos, e esses substantivos forem de gêneros diferentes, o que acontece? Tem duas situações. Quando ele for pós-posto, ele vai concordar com o mais próximo ou vai ficar no masculino plural. Dedicava todo o tempo ao comércio e à navegação, costei, irá, se concordar só com navegação, ou costeiros, se concordar com os dois. Quando for anteposto, concordará com o mais próximo. Permaneceu, fechada, aí tem o adjetivo que está anteposto, a janela e o portão. Fechada por quê? Porque concorda com a janela. Agora, se eu inverter e disser portão e janela, o que acontece? Permaneceu fechado o portão e a janela. Sempre quando vier antes, concorda com o mais próximo. Quando vier depois, pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Segunda regra. Dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo. Pode ter duas concordâncias, duas possibilidades. Estudo as línguas, e aí não tem artigo, italiana e francesa. Estudo a língua italiana e a francesa. As duas possibilidades, elas estão corretas. Terceira regra. É proibido, é necessário, é preciso e é bom. Vão contrair um sentido genérico. Não tem um referente textual para marcar esse gênero, essa neutralidade aí, desse sentido genérico. E só irão para o feminino, é proibida, é necessária, é precisa e é boa, se na sequência houver um determinante, se na sequência houver um artigo. É proibido entrada.
É proibida a entrada. É proibida uma entrada. É proibida minha entrada. Eu tenho um determinante na sequência. Fruta é bom para a saúde. Por outro lado, nós teríamos a fruta é boa para a saúde. Esta fruta é boa para a saúde. Então, há um determinante aí. Logo, eu flexiono para o feminino. Caso contrário, não. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro, barato, longe e só tem duas possibilidades e duas funções gramaticais. Aqui a gente precisa saber classes de palavras, classes gramaticais. Se essas funcionarem como advérbio, elas vão ficar invariáveis, não vão mudar. Agora, se funcionarem como pronome ou adjetivo, ou ainda numeral, sofrem variação. Como que eu saberei essas funções? Muito facilmente. Quando essas palavras acompanharem um substantivo, terão a possibilidade de flexionar. Quando acompanharão um verbo ou um outro advérbio, ficarão intactas, invariáveis. Observem os exemplos. Essas frutas estão caras. Caras porque são frutas, e frutas é um substantivo. Logo, há flexão para o feminino plural. Por outro lado, nós temos embaixo, as frutas custaram caro. Né? Custaram é um verbo, e caro está se referindo a custar, que é verbo. Logo, é um advérbio, e os advérbios são invariáveis. Vai ficar assim mesmo, sem flexão. Já já são apresentados mais alguns exemplos. Então, aqui a gente tem no quadrinho outras configurações, algumas configurações. Elas próprias levarão as fotos anexas aos documentos. Então, vocês observem que própria se refere a elas, que é o nome, pronome. Então, vai flexionar. E fotos anexas. Anexa está acompanhando foto, logo também flexiona. Olhem lá, ali embaixo, o caso de bastante, meio e muito. Estão bastante preocupadas, meio encapulada e meio, aliás, muito nervosos. Nós temos aí o bastante, meio e muito acompanhando o adjetivo, não está acompanhando o substantivo. Então, não pode flexionar. Por outro lado, falou bastantes bobagens, muitos lugares, meias palavras. Bobagens, lugares e palavras são substantivos. Logo, esses três precisam ser flexionados de acordo com os substantivos que estão acompanhando. Acho que desse contingente aí, desse conjunto de palavras, de vocábulos, é isso. Talvez um detalhe para quem quiser anotar, a palavra anexo, ela tem uma variaçãozinha e uma especificidade que não aparece aqui. A expressão em anexo é uma expressão invariável, não muda, certo? Então, elas próprias levarão as fotos em anexo. Se fosse em anexo, não teria variação. Em anexo é invariável. Mais um informe, a palavra alerta é um advérbio, e como advérbio não sofre variação. Então, alerta fica alerta, a menos que seja substantivado. Tá? Alerta é um advérbio. E uma outra informação, e aí a título talvez de correção ou de hipercorreção na oralidade ou em situações que exigirem mais formalidade, que é o uso do muito obrigado. Então, digamos que vocês me deem um presente, eu estou agradecido,
direi muito obrigado. Né? Fabiana ganhou um presente, vai agradecer, ela dirá muito obrigada, porque ela está agradecida. Se eu darei um presente a Fabiana e a Poliana, Fabiana e Poliana ganharam um presente de mim. Elas vão agradecer em conjunto, as duas. Elas dirão muito obrigadas, porque elas estão agradecidas. Se forem dois meninos, muito obrigados, porque estão agradecidos. Grupo misto vai sempre para o masculino singular. Obrigados, certo? Pode ter 1 milhão de mulheres e um fiapo de homem. Será no masculino plural. Muito obrigados. Isso vale para todas e quaisquer palavras, substantivos ou adjetivos dentro da língua, certo? Então, essas informaçõezinhas aqui, acrescentando nas regras. A palavra só e sós, posso usar o sós quando der para substituir por sozinho. As mulheres vivem sós, ou seja, sozinhas. Quando não der para trocar, ou quando der para trocar por somente, não pode ser levado para o plural. Farei só essas coisas. Farei apenas, somente essas coisas. A palavra kit e kites vai concordar com o termo a que se refere. Estou kit, porque sou eu, uma pessoa só. Estamos kits, porque é mais de uma. E aqui eu já falei, né? Com o verbo de ligação mais proibido, bom e necessário. É proibida sua permanência aqui, é proibido permanência aqui, né? Tem o determinante na sequência. E aí vem alguns exercícios para a gente treinar essa parte da concordância nominal. Seguem anexas, porque são várias propostas. Ouvir histórias as mais mirabolantes possíveis, porque são histórias. E a criança estava meio sonolenta. Meia, só existem duas. A meia de pôr no pé e a meia de metade. De meia hora, de meia maçã, de meia manga, de meia melancia. Todas as outras ocasiões utilizaremos o meio. O meio, nesse caso, significa um pouco. A criança estava um pouco sonolenta. Segue a documentação anexa, porque é a documentação. Pedro está aqui, porque é uma pessoa só. Os vigias estão sempre alerta. Lembrando que alerta é um advérbio, então não tem variação. Maria estava meio, porque esse meio não é de metade, esse meio é de um pouco, então não flexiona. Achei o chefe e sua filha muito simpáticos, leva para o masculino plural. Vão anexas as listas do material. Suas excelências estavam acompanhados de suas esposas. Assinale a alternativa correta. Faz muitos anos que compramos uma caneta e uma gramática volumosa para estudar a língua e a literatura portuguesa. Nós mesmos ou mesmas, aí o gênero não é determinado pelo pronome nós, socorremos o rapaz e a moça bastante machucados. O machucados concorda com o rapaz e a moça, no plural, mas o bastante está acompanhando o machucado, que é um adjetivo. Logo, eu tenho bastante, o advérbio, bastante, machucados. E aí vai ficar a alternativa A, né? No finalzinho vocês têm o gabarito.
Os seus projetos são os mais bem elaborados, por isso garantem verbas suficientes para sua execução e evitam mal, com L, entendidos. E aí tem o uso do mal e mal também, aplicando e relembrando, lá da aula inicial de ortografia. Ainda meio furiosa, porque é um pouco, mas com menos violência, proferia injúrias bastantes. Aí está acompanhando injúrias, que é um substantivo. Logo, há a flexão da palavra bastante. Bastantes injúrias. E aqui está o gabarito. Depois vocês podem acessar e resolver por suas próprias contas os exercícios. E procedemos para a concordância verbal. Na concordância verbal, a gente tem como regra geral, e aí a regra da concordância verbal, ela é mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. É mais simples porque mexe só com o verbo. Eu preciso saber se o verbo vai para o plural ou para o singular. Concordância verbal é isso. Saber se o verbo vai para o plural ou para o singular. E aí parece que não há dificuldades em decidir isso, ou talvez não há complexidades em tomar essa decisão, mas há um conjunto robusto de regras e condições para a tomada de decisão. Este verbo fica no singular, este verbo vai para o plural. E são essas regras que a gente vê na sequência. Então, a primeira regra, a matriz, a mãe da concordância verbal, é que o verbo vai concordar com o sujeito que manda no verbo. Então, se o sujeito estiver no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural, sujeito composto, verbo no plural. E assim consecutivamente. E a gente vai pensar agora em algumas questões específicas dentro dessa regra matriz. Se a gente tiver... então, tem ali na primeira linha, é exatamente isso, essa regra geral. Né? O homem anda exausto, o andar concordando com o sujeito homem, nós fomos ao litoral, fomos concordando com o sujeito nós. Tá? Nenhuma dificuldade até aí. Agora, se a gente tiver, por exemplo, as palavras uma porção, a maioria de, mais um substantivo, pode ficar no singular ou no plural. A diferença será na referenciação. A maioria dos alunos estuda ou estudam. As duas formas estão corretas. O que muda será o referente. Se eu disser estuda, o verbo concorda com a maioria. Se eu disser estudam, o verbo concorda com alunos. Se o substantivo próprio estiver no plural, o verbo vai concordar com o artigo. Os Andes são gelados. Os Estados Unidos possuem alguma coisa. Então, se tiver o os na frente, eu tenho a concordância no plural. Um dos que, o verbo vai ficar no plural ou no singular, a depender também do referente. Ela é uma das que mais fala ou falam. Pronomes interrogativos ou indefinidos acompanhados de expressões de nós, de vós, o verbo vai concordar com o pronome ou com um desses outros pronomes, o nós ou vós. Alguns de nós sairão se concordar com o pronome indefinido, ou sairemos se concordar com o pronome pessoal. Certo? Há essas duas possibilidades de concordância, sendo que muda também o referente. Que ou quem? Se houver o que, é como se houvesse uma linha reta na conjugação do verbo. Fui eu que fiz a lição. Então, o eu vai mandar no verbo fazer. Agora, quando aparece quem, o pronome vai mandar o verbo ser conjugado, o pronome quem vai mandar o verbo ser conjugado na terceira pessoa do singular. Fui eu quem fez a lição. Apesar de
uma dupla possibilidade aqui, de ser marcada essa dupla possibilidade, a tendência da língua é usar a terceira pessoa do singular, certo? Aparecendo quem, a gente conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. Cerca de mais de vai concordar com o numeral. Cerca de 100 pessoas chegaram. Né? Então, a gente tem um número. Agora, tudo isso era com sujeito simples. Agora, a gente tem o caso do sujeito composto. Se o sujeito vier antes do verbo, vai para o plural. O menino e a menina dormiram. Dormiram está no plural porque o sujeito é composto. Se houver uma palavra, nada, tudo, ninguém, que vai resumir o sujeito, o verbo vai para a terceira pessoa. Mar, terra, natureza. Tudo isso encanta. Então, esse tudo resume todos os elementos anteriores. Por isso que fica no singular. Se houver pessoas gramaticais diferentes, o que acontece? Vai prevalecer a hierarquia de pessoas. Se houver a primeira pessoa, é a primeira pessoa do plural que é aplicada. Se não houver a primeira pessoa e houver a segunda, será a segunda que será aplicada. Se não houver nem primeira e nem segunda, terceira aplicada pela lógica. Exemplo, eu, tu e Maria viajaremos. Aparece o eu aí, que é a primeira pessoa, o verbo vai ser conjugado na primeira pessoa do plural. Se não houvesse o eu, tu e Maria viajareis. Por quê? Porque aí, nesse caso, a hierarquia manda que a segunda pessoa vá conjugar o verbo. Então, fica na segunda pessoa do plural. Se o sujeito aparecer depois do verbo, vai concordar com o mais próximo ou vai para o plural? Caiu ou caíram o muro e a casa. Caiu se concordar com o muro e caíram se concordar com os dois. Notem que aí há uma diferença semântica também. Com sinônimos, o verbo vai ficar no plural ou no singular, também a depender da semântica da frase. Descaso, desprezo, humilha. Descaso, desprezo, humilham. As duas formas estão corretas. Se for ligado por ou nem, numa forma de inclusão, o verbo vai para o plural. Cinema ou teatro me divertem, ou seja, os dois. Se for numa forma de exclusão, só um ficará. Aliás, ficará só no singular, desculpa, o verbo. Ele ou ela ganhará o desafio, ou seja, só um deles vai ganhar. Um e outro, concorda no singular e no plural. Um e outro entrará ou entrarão na sala, concordando com o mais próximo ou com os dois. Um ou outro, nenhum, nem outro, o verbo vai concordar no singular. Um ou outro vencerá este jogo. Que daí dá a ideia de exclusão. E a gente chega nos calcanhares de Aquiles da concordância verbal. Primeiro calcanhar de Aquiles é o verbo ser. Quando for impessoal, demarcando data, tempo e distância, vai concordar com o predicativo, com o que vem na sequência. Hoje são 18 de abril. São 20 horas, por exemplo. Se o sujeito for que ou quem, concorda também com o predicativo. Quem eram as vítimas? Que são essas coisas? Se o sujeito vier com o nome de pessoa, ou pronome pessoal do caso reto, o verbo vai concordar com o sujeito. Maria é os encantos da mãe. Ou seja, ela. Aparece o nome da pessoa. Sujeito com nome de coisas, o verbo concorda com o predicativo. O mundo são tristezas. Então, aí é uma tendência do predicativo mandar. Tá? A festa são meninas novas, por exemplo. O jogo são partidas de futebol. A vida são amores perdidos. E assim sucessivamente.
A gente tem uma outra, o segundo calcanhar de Aquiles na concordância os verbos, são os verbos impessoais. Haver e fazer. Haver no sentido de existir ou demarcando tempo, sempre no singular. Há rosas no jardim, há 10 anos ele voltou. Há rosas no jardim, no sentido de existir, e há 10 anos demarcando tempo, singular. E o fazer, indicando tempo ou estação meteorológica, também sempre no singular. Fazia 3 horas, fez belos dias. Certo? A gente tem alguns outros exemplos que vêm na sequência. Na verdade, algumas outras regras, e depois eu tenho alguns outros exemplos para dar para vocês. Uma preocupação é quanto ao índice de indeterminação do sujeito. Tem que saber vozes de verbo aqui. Vive-se bem, e aqui a gente tem uma estrutura, que é verbo mais ser. Essa é a nossa preocupação agora. Como saber se esse verbo vai para o plural ou não nessa estrutura verbo mais ser? Muito simples. Cada vez que eu perguntar o que e houver resposta na frase, eu tenho a possibilidade de levar para o plural. Senão, não. Quem vive, vive, ponto. Esse verbo viver é intransitivo, então vai ficar no singular. Eu tenho sujeito indeterminado, verbo no singular. Precisa, quem precisa, precisa de quê? Verbo transitivo indireto, o sujeito, nesse caso, é indeterminado também, verbo no singular. Era-se feliz. Verbo ser. Todos os verbos. Verbo ser é um verbo de estado, verbo de ligação, não tem transitividade, também vai marcar um sujeito indeterminado, vai ficar no singular. Ama-se a bons autores. Nesse caso, o verbo amar é um verbo transitivo indireto, tem o sujeito indeterminado, vai ficar do singular. Então, todos os casos ocorre que o sujeito fica no singular por conta dessa estrutura sintática dessa estrutura sintática de transitividade do verbo e não transitividade do verbo, e por conta da indeterminância do sujeito. Agora, se der para perguntar o quê, o verbo vai concordar de acordo com o sujeito. Vende-se uma casa, vendem-se 2 casas. Então, nesse caso, uma casa é o sujeito, 2 casas é sujeito também. Quem vende, vende o quê? Então, a gente nota que aí há um verbo transitivo direto, diferentemente dos verbos anteriores. Logo, a gente tem a voz passiva sintética do verbo, o sujeito, e o sujeito manda no verbo. Aqui eu coloco alguns outros exemplos. Compram-se sapatos, né? Quem compra, compra o quê? Então, nesse caso, compram-se vai para o plural por conta disso. Precisa-se de livros bons. Quem precisa, precisa de quê? Por isso que vai ficar no singular. A pergunta para levar para o plural sempre é o quê? Acento diferencial, relembrando algumas coisinhas. Singular, se for monossílabo, como tem, fica sem acento. Se for de sílabo, ou mais de uma sílaba, vai levar o agudo pela regra das oxítonas. Ele retém, ele contém. Uma vez no plural, há uma flexão com o circunflexo, com a marca aí, fonética e fonológica e prosódica e ortográfica, melhor dizendo, do circunflexo. Tá? Eles têm, eles retêm e eles contêm. Ou seja, sempre, a gente vai usar sempre o circunflexo no plural, marcando o plural. Aqui já falei, tendo o que é o quem. A gente tem essa alternância, fui eu que falei isto, fui eu quem falou isto, mostrando alguns exemplos outros para vocês. Sempre há dúvidas quanto ao uso do infinitivo, e a gente tem 2 possibilidades no infinitivo. As estrelas parecem brilharem, eu levo um dos verbos só para o plural. E as estrelas parecem brilhar. As 2 formas estão corretas, eu não posso levar os 2 para o plural, apenas um deles. Com os verbos impessoais, aqui a gente tem outros exemplos do haver e do fazer.
Havia muitas árvores no jardim, haver no sentido de existir, vai ficar no singular. Sempre houve acidentes nas rodovias, também haver no sentido de existir, vai ficar no singular. Na festa havia 200 pessoas, no sentido de existir, singular também. Faz 2 meses, fazer indicando tempo, singular. Faz verões maravilhosos, fazer indicando estação climática, singular também. E aqui tem o caso da oração sem sujeito, que talvez vocês devem lembrar. Sujeito inexistente, da aula de sintaxe simples, basta, chega de barulho. O verbo bastar e chegar, sendo marcados com impessoalidade e ficando no singular por conta da questão da inexistência de sujeito. Dúvida ou A, e aí lembrando que o H é uma projeção para o passado e o A, projeção para o futuro. Há pouco sair da sala, e aí a gente tem o verbo marcando o passado, sair. Daqui a pouco sairemos. O verbo sairemos marcando o futuro, então eu uso o A, sem H. Alguns exercícios, exemplificando o que a gente viu. Mister que se façam os reajustes do aluguel e se fixem os prazos para o pagamento, a fim de que no futuro não surjam. Então, façam, fixem e surjam, porque os sujeitos estão no plural. E os verbos vão concordar com os seus respectivos sujeitos. Bastar, vão, porque são as compensações espirituais, que não lhe importar, vão, porque são os trabalhos, por isso não poderia haver. O haver aí, como segundo verbo, se torna o verbo principal da estrutura, e como verbo principal em pessoal, mantém toda a estrutura no singular. As crianças não sabem que existem pistolas, concordando com pistolas aí o verbo existir, e que poderia, aliás, que pode haver, singular, porque o haver, novamente mandando na estrutura, sempre que houver dois verbos, para vocês saberem o verbo principal, sempre é o último verbo. O último verbo da locução é o verbo principal, e é esse verbo que vai mandar na estrutura. E se a gente tem esse verbo principal que manda na estrutura, que é o verbo haver, que está denotando tempo, que está denotando o sentido de existir, toda a estrutura, toda a locução fica no singular. Seguindo, se soubessem, haveriam de chorar. Por que haveriam de chorar? Porque o verbo principal está fora dos pontinhos, que é o chorar. Novamente, é uma locução, só que nesse caso da questão, o chorar está fora dos 3 pontinhos das respostas. Por isso que o haveria é flexionado para o plural, porque ele não é o verbo principal, ele é o verbo auxiliar. O verbo principal é o chorar. Elas mesmas disseram que serias tu, o tu mandando o verbo ser para a segunda pessoa do plural, que irias, verbo ir também, segunda pessoa do singular, aliás, não é do plural, é do singular, certo? Faz várias semanas, fazer indicando tempo, que não se realizam sorteios, deve haver motivos suficientes. Novamente, o haver, na locução, sentido de existir, logo toda a estrutura da locução fica no singular. Saiu daqui há 1 hora, projeção para o passado, então é com H, pois havia diversas providências a tomar, haver no sentido de existir, existiam
diversas providências, estará de volta daqui a meia hora. Estará, verbo no futuro, então é com A só, sem H, projeção para o futuro. Que houvesse ou não existido, verbo que manda na estrutura, existir. Então, e qual é o sujeito? Deuses mitológicos. Dessa forma, fica que houver sem ou não existido os deuses mitológicos, pouco importa. Já fazer indica do tempo, séculos, que a arte os mantém, com agudo. Por quê? Quem é que mantém? A arte. Se a arte está no singular, eu tenho o verbo manter também no singular, marcado com o agudo, com acento agudo. Embora não existam palavras que traduzam, porque são as palavras, minha alegria. Tentarei dizer o que sinto. Quando batem 6 horas do campanário, muitas pessoas sempre vêm, né? Se são as pessoas que vêm, a gente tem a marcação de plural pelo circunflexo. Quando se trata, quem trata, trata de quê? Verbo transitivo indireto. Impossível levar para o plural, porque a estrutura é verbo mais ser, e esse verbo é um verbo transitivo indireto. Vai ficar no singular, até porque o sujeito também é indeterminado. Trata de situações como estas, onde se exigem, porque são rápidas medidas, não deve haver, aí o haver, como verbo principal na estrutura, toda a estrutura vai ficar no singular, porque esse haver está no sentido de existir. Aqui está o gabarito, vocês podem também depois resolver os exercícios e conferir as respostas. E a gente vem para algumas questões de concurso, e essas questões foram selecionadas a partir de provas da banca CESP-UNB. A CESP-UNB tem um estilo de marcação diferente. Para cada alternativa, a gente marca certo ou errado. Então, nosso único trabalho será marcar isso, certo ou errado, nas questões, nas alternativas. Então, vamos lá. Primeira delas, os dados reforçam tendências que vêm causando crescente apreensão às autoridades. A locução vem causando, apresenta concordância de número com o seu respectivo sujeito, dados. Então, vamos lá, vem causando. Quem é que vem causando? Dados. Vem causando, está no plural, porque concorda com dados. Então, a alternativa está correta, está certa. Dois. Dois. Com ele, ler o mundo tornou-se virtualmente possível. Haja vista que sua natureza imaterial o faz ubíquo. A flexão de feminino em haja vista deve-se à concordância com a palavra feminina natureza. E aqui eu não comentei com vocês, porque aquelas regras, na verdade, que eu expliquei, que eu expus, é um resumo de regras, tá? Não estão todas as regras de concordância ali. E aí, haja vista tem uma especificidade, é uma expressão invariável, e não muda e não tem referente que concorde com ele. Haja vista é haja vista e ponto.
Tá? Então, está errado por essa razão. A CESP geralmente costuma também cobrar essas questões mais específicas das regras em suas provas. A participação das mulheres em todos os níveis do governo democrático, local, nacional e regional, diversifica a natureza das assembleias democráticas e permite que o processo de tomada de decisões responda a necessidades dos cidadãos não atendidas no passado. Se a palavra atendidas fosse flexionada no masculino, atendidos, estariam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto. Então, se nós fizéssemos a troca, diversifica a natureza das assembleias democráticas e permite que o processo de tomada de decisões responda a necessidades dos cidadãos não atendidos no passado. Então, a gente tem aí uma alteração de sentido, porque se nós dissermos atendidos, a gente vai se referir aos cidadãos, não às necessidades. Então, muda o sentido e não pode. Então, aí fica incoerente de acordo com a afirmação. Então, por isso que essa afirmativa é errada. É necessário ponderar, entre outros fatores, o impacto ambiental. O emprego da flexão de masculino em necessário justifica-se pelo fato desse vocábulo concordar com a expressão o impacto ambiental. Não. Não porque, lembrem da regra, é bom, é necessário e é preciso, são formas genéricas e vão concordar somente quando na sequência houver um determinante no feminino. Então, é errado, por esta razão. Próxima questão, equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intacta sua estabilidade e suas emoções. Com o adjetivo intactas, está deslocado, seria correta a concordância com o núcleo nominal mais próximo, podendo ele, assim, assumir a forma de singular. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, equivale a um disfarce que permitirá a cada qual preservar intactos sua sensibilidade e suas emoções. Então, a gente viu lá nas regras essa possibilidade de mudar, ou concorda com o mais próximo, ou concorda com o mais próximo, ou com os dois. Tá? Então, se fosse intacta, seria se referindo à sua sensibilidade. Fica certa a alternativa. A maioria, no entanto, acaba deixando o programa depois dos 2 anos previstos. Tá a palavra maioria, dado o sentido da palavra maioria, a forma verbal acaba, poderia, sem prejuízo nenhum, estar na terceira pessoa do plural. Não. Nesse caso, a palavra maioria é uma palavra que está no singular. E aí, nesse caso, ela não pode flexionar um verbo para o plural, mesmo que a sua semântica denote mais de um. 7. Desde então, vem se impondo entre especialistas ou não a compreensão sistêmica do ecossistema hipercomplexo em que vivemos e a necessidade de uma mudança nos comportamentos predatórios e irresponsáveis. A retirada do acento de vem provoca incorreção gramatical no texto porque o sujeito é composto, compreensão e necessidade. Corretíssimo. A gente não pode tirar aquele acento lá do vem. Quem é que vem se impondo entre os especialistas ou não? A compreensão e a necessidade. Se eu tenho um sujeito composto, o verbo tem que ficar no plural.
cada indivíduo tem o direito a acessar livre e imediatamente uma rica diversidade de expressões culturais. A forma adjetiva livre está empregada no singular para concordar com o elemento que se liga a cada indivíduo. Não também. Livre não é um adjetivo, é um advérbio. Ali são dois advérbios, livre e imediatamente. Para não repetir duas vezes o mente, foi reduzida, foi tirada o primeiro mente, foi tirado. Certo? Mas esse livre aí é um advérbio, não é um adjetivo. Então, está errada a expressão por conta disso. Estatísticas recentes sobre o sistema carcerário do Rio apontam para a existência de 6.254 fugitivos, a maioria dos quais, 3.759, aproveitou o benefício do regime de prisão semiaberta e escapou. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal aproveitou estivesse flexionada no plural, em concordância com o número. Poderia ser levada por plural, concordando com o número e concordando também com o dos quais, certo? Tem duas possibilidades de concordância aí e a afirmativa fica correta. Para mim, não se trata de um regime com características físicas. A expressão não se trata deve-se ao emprego do singular em regime. Não. A gente já viu, né? Não se trata. Quem trata, trata de que. Verbo transitivo indireto, estrutura verbo mais ser. Como esse verbo é transitivo indireto, ele configura uma indeterminância do sujeito e é por esta razão que ele fica no singular. Não tem nada a ver com regime. Então, a expressão fica, a alternativa, a questão fica errada. Vocês têm aqui o gabarito dos últimos exercícios. Estão findadas as questões e as configurações de concordância, e a gente passa agora para um momento mais de dúvidas e questionamentos.